Fala galera do ensino médio, venho mais a uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Giordano e hoje vamos continuar a falar sobre pronomes. Então, pronomes, eles têm várias divisões, como a gente viu na aula anterior. Hoje vamos falar especificamente dos pronomes pessoais e oblíquos. Pessoais são aqueles que indicam as pessoas do discurso. Então, é aquilo que você aprendeu lá no ensino fundamental. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Normalmente os pronomes vêm a substituir principalmente o sujeito para que ele não se repita novamente na frase. Então, aqui está a divisão dos pronomes pessoais. E depois nós também vamos ver a questão agora dos oblíquos. Os retos, eles atuam como sujeito. E a cada um deles estão relacionados pronomes oblíquos, que podem ser atos ou tônicos. Cada um deles está relacionado a um pronome. Então, olha lá. Vamos ver aqui na tabela para você entender melhor. Nós temos, como já aprendemos lá no fundamental, nós temos o singular e o plural, quanto número, sendo que em cada um deles existem 3 pessoas, tanto no singular quanto no plural. Então, primeiro pronome do caso reto, eu. E aqueles que o complementam, que são os pronomes oblíquos, na primeira pessoa do singular, são me, mim, comigo. Então, eles estão diretamente relacionados ao pronome reto na primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa, pronome reto tu, que tem como os oblíquos te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele e ela, podem ter como seus oblíquos o, a, lhe, se, si, consigo. Então, tudo isso vai ser pronome oblíquo da terceira pessoa do singular, referente a ele ou ela. O mesmo deles vai se repetir lá no plural, a gente vai ver daqui a pouco. Primeira pessoa do plural, nós. Quanto pronome oblíquo, nos, conosco. Muita gente confunde isso no dia a dia. Em vez de colocar nós, coloca nos, ou vice-versa. Tem gente que, devido à mudança na regra de acentuação, acha que tem que tirar o acento do nós. Não. Nós é o pronome reto. Por exemplo, nós entramos na sala. Um exemplo. Eles nos surpreenderam. Nós entramos na sala. Isso eu me incluo, por exemplo. Nós é eu mais alguém. Eles nos surpreenderam. Eu não disse exatamente quem são eles. Porém, esse nos surpreenderam quer dizer que alguém surpreendeu a mim e mais outras pessoas que estavam comigo. Então, eu não estou repetindo nós, eu estou aplicando o nos, que vem a substituir o nós, o pronome do caso reto, numa segunda oração, por exemplo. E eles vão ser muito úteis nesse sentido. Segunda pessoa do plural, vós, no oblíquo, vos, convosco. E terceira, eles ou elas, no caso reto, nós vamos ter os, as, lhes, se, si, consigo. Os pronomes do caso reto podem exercer a função de sujeito da oração, predicativo do sujeito, ou seja, quando ele vem após um verbo de ligação, ou vocativo. Exemplo. Ela dará um jeito nessa situação. Pronome reto, ela. Eu percebi o erro tarde demais. Os pronomes pessoais oblíquos podem exercer a função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial ou agente da passiva. Ou seja, eles não são aqueles que são da oração principal. Eles sempre vão ser de uma oração auxiliar, que vem após. Se eles forem diretos, vão ser utilizados como objeto direto, vão ser me, te, se, ou, a, nos, vos, os, as. Exemplo. Quando eu encontrar seu material, traga-o até mim.
Seu material, terceira pessoa do singular. Então, terceira pessoa singular no pronome oblíquo vai ser o, por exemplo. Então, traga-o até mim. Em vez de eu responder, traga seu material até mim. Eu não preciso repetir. Eu substituo como uma preposição. Né? Esse olhe é preposicionado. Tá bom? Objeto direto. Respeite-me, garoto. Não, respeite a mim? Não. Respeite-me. Levar-te-ei a São Paulo amanhã. Isso é uma coisa que nós quase não vemos hoje em dia, né? Que é o ter como segunda pessoa. As pessoas quase nem sabem falar dessa forma. Vamos a algumas notas. Se o verbo for terminado em M, ão ou ON, os pronomes o, a, os, as se transformarão em no, na, nos, nas, que estão relacionados à preposição, antes de mais nada. Quando encontrarem material, tragam-no até mim. Então, repara que quando o verbo for terminado em M, ão ou ON, tá? Quando terminarem o material, tragam M. Então você vai usar a preposição N para formar com o pronome oblíquo. Tragam-no até mim. Os sapatos põem, olha lá, ON. Aí você coloca o N, põe-nos fora para aliviar a dor. É uma forma de juntar através do hífen e o termo preposicionado que vem a ser a consoante N, né, que vai formar uma preposição. Segundo caso, se o verbo terminar em R, S ou Z, essas terminações serão retiradas e os pronomes o, a, os, as mudarão para lo, lá, los, las. Exemplo. Quando encontrar as apostilas, deverão trazê-las até mim. Repara, quando o verbo terminar em R, S ou Z. Né? Trazer, perder. Repara, terminaram em R, né? Então você tira esse R e substitui pela partícula lo, lá ou los, las. Igual a gente está vendo aqui nesses exemplos. Tá? Terceiro caso. Independente da predicação verbal, se o verbo terminar em mos, seguido de nos ou de vos, retira-se a terminação S. Encontramos, certo? Seria essa a conjugação correta. E para eu colocar o pronome oblíquo, eu vou retirar esse S e vou acrescentar a partícula do pronome. Encontramos-nos. Repara que a própria partícula que foi acrescentada, ela também dá indicação de plural. Logo, não há necessidade de você acrescentar o S no final do verbo. O mesmo vale pelo outro exemplo, recolhemos-nos. É como se eu estivesse falando recolhemos. Eu tiro esse S, acrescento o pronome oblíquo com a questão do número que continuará no plural. Quarto, se o verbo for transitivo indireto, terminado em S, seguido de lhe, lhes, não se retira a terminação S. Obedecemos-lhe cegamente. Tu obedece-lhe. Então, quando o verbo for terminado em S, tá, você não retira esse S. Você mantém e acrescenta o pronome oblíquo lhe. Objeto indireto. Os pronomes que funcionam como objeto direto são me, te, se, lhe, nos, vos, lhes. O objeto direto, no caso, ele vem depois de um verbo transitivo indireto. Só para lembrar. Tá? Traga-me. Quem traz alguma coisa. Então, precisa de um complemento. Traga-me as apostilas quando as encontrar. Obedecemos, quem obedece a alguém. Repara, precisa também de complemento. Então, vem a ser esse pronome oblíquo. Obedecemos-lhe cegamente. Adjunta de nominal. Os pronomes que funcionam como adjunta de nominal são me, te, lhe, nos, vos, lhes. Quando indicarem posse, algo de alguém. Quando Clodoaldo morreu, até aí nada, né? Soraya recebeu-lhe a herança.
Então, recebeu-lhe o quê? Esse lhe tem a ver com quem? Com Clodoaldo, né? No caso, o masculino. Você pode substituí-lo por um pronome oblíquo lhe, porque é algo mais informal. O lhe é muito utilizado com a mais informalidade, um caso mais próximo das pessoas. Roubaram-me os documentos de alguém, meus, né? Então ele funciona aí como adjunto adnominal. Nós temos o complemento nominal, me, te, lhe, nos, vos, lhes, quando complementar o sentido de adjetivo, advérbio ou substantivo. Tenha-me respeito. Se eu tirasse esse pronome oblíquo, ficaria respeito a alguém. Esse a vem a ser o quê? Respeito a alguém. Respeitar a alguém aí, no caso, é quem, né? Tem a ver com advérbio. É-me difícil suportar tanta dor. Difícil a alguém. Tá? Então sempre vai faltar um sentido, um complemento, que pode ser um adjetivo, um advérbio ou um substantivo abstrato. Daí você substitui por um pronome oblíquo. Agente da passiva. O projeto da nossa casa foi idealizado por mim. O projeto da nossa casa foi idealizado por mim. A ideia, minha ideia é o projeto da nossa casa. Isso seria o tom direto, a voz ativa. A voz passiva é quando tem o apaziguador, né? Quando o agente sofre a ação. No caso aí, nossa casa. O projeto da nossa casa foi idealizado por mim. Eu poderia colocar, eu idealizei o projeto da nossa casa. Eu, né? Voz ativa. Aí no caso vira consequência agora, né? Foi idealizado por mim. Passivo. Leia esta tira do Recruta Zero. Você olha demais para a sua secretária, mas eu trabalho com ela. Papéis para assinar, senhor. Coloque na fenda. No texto, o quadrinista criou com base em um fato comum. Criou o humor, com base em um fato comum. De que modo ele trabalhou o aspecto cômico? Presta bem atenção na imagem para você chegar a essa conclusão, ok? Observe a seguir o emprego da palavra destacada nas frases da tira. Você olha demais para a sua secretária. Papéis para assinar, senhor. Letra A. As palavras você e senhor indicam um tratamento familiar ou cerimonioso? Por quê? É bom você fazer uma pesquisa novamente sobre esses pronomes e o quanto eles podem trazer de formalidade ou informalidade para você. Letra B. Observe que na primeira frase o termo você é sujeito da forma verbal olha, do verbo olhar. Em que pessoa e número se encontra essa forma verbal? É só uma questão de interpretação de acordo com a gramática, galera. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Leia com calma a questão que você vai encontrar a resposta. O termo senhor é a abreviatura do pronome de tratamento. O termo SR ponto é a abreviatura do pronome de tratamento senhor. Como se abrevia o pronome você? Terceiro, e olha, nessa letra C, não vai confundir com o interno e texto, tá, gente? Terceira questão. Substitua os termos destacados pelos pronomes oblíquos correspondentes. Encontraram um corpo na estufa. Lembra daquele caso em que você vai substituir o termo principal, o sujeito, por um pronome oblíquo, acrescentando a consoante N. É a dica que eu posso dar. Arrancara do peito uma cruz de ametistas. A disposição das plantas não permite um esconderijo. O que está em negrito aqui vai ser o sujeito que você vai substituir. Quarta questão. Reescreva a oração abaixo de modo a eliminar a ambiguidade.
Você vai ler esse trecho e vai encontrar uma parte que tem duplo sentido. Você tem que eliminar ela através do uso do pronome. E quinta, identifique e classifique os pronomes pessoais e oblíquos na estrofe do poema Três Idades, de Manuel Bandeira. Você vai ler esse poema e vai destacar quais são os pronomes pessoais e oblíquos que estão presentes nele. Ok? Aguardo o comentário e o exercício feito. Valeu, galera!